Pedro fica bastante assustado, pois acredita que a coisa ficou feia para o lado dele. Por isso tenta ganhar tempo. Ele fala para o suposto policial que quer falar com o seu superior. O homem diz para ele que não adianta ele querer enrolar, pois não há ninguém acima dele. Ele pede licença e vai entrando. Pedro fala que ele foi no lugar errado e avisa que ele não vai sair de lá. Nessa hora, o homem pergunta se ele vai ter coragem de fazer alguma coisa contra o seu amigo. Pedro diz que não é amigo dele. Nessa hora, Taylor fala que está de volta. Mão de Vaca chega na República nervoso. Ele fala para Andréia que a mãe dela é a culpada por tudo que está acontecendo com a sua namorada e por isso ele quer que ela saia imediatamente da sua casa. Graça diz para André que no outro dia eles vão olhar detalhadamente cada palmo da casa de Lara. Enquanto eles conversam, o telefone toca e Graça vai atender. Graça fala com o seu chefe. Enquanto André fica observando, ele fica pensativo ao escutar ela dizer que André está lá. Por isso pode deixar que ela mesma dá a notícia. André fica curioso e fala que pela cara de felicidade dela, a notícia deve ser boa. Graça fala que a notícia não é só boa, é ótima. Ela conta que foi decretado o fim da suspensão dele, por isso ele vai ter o cargo dele de volta. André fala que essa é a melhor notícia que ela poderia dar a ele. Enquanto os dois se beijam, Thaís e Jade chegam e Thaís tenta criar um climão. Jade fala que adora ver André e Graça juntos. Dagoberto fica bravo com Leonardo. Ele fala que não é certo falar daquele jeito com Andréia. Ele diz que Andréia não tem culpa de ser filha de Lara e, além do mais, ela é a sua convidada e vai ficar sim. Mão de Vaca fala que só está sendo sincero, pois eles sempre decidiram em comum acordo quem fica ou não lá na República. Ele diz que não é obrigado a aturar a filha de Lara debaixo do mesmo teto que ele. Andréia fala para ele pegar leve, pois ela realmente não é filha daquela mulher porque quer. Fala que ela também não gosta da Lara. Sem noção diz para o amigo que é normal ele ficar com raiva, mas não tem nada a ver descontar a sua raiva em cima de Andréia. Mão de Vaca fala que ele não mudou de ideia, pois Andréia pode simplesmente estar fazendo um teatro na frente deles. Andréia diz que ela não quer incomodar ninguém, não quer causar problemas e muito menos fazer alguém se sentir desconfortável com a sua presença. Por isso, ela está indo embora. Leonardo fala que a melhor coisa que ela pode fazer naquele momento realmente é dar o fora. Dagoberto perde a paciência com Leonardo e fala que chega. Diz que é para ele se acalmar, tomar um banho, comer alguma coisa e ir descansar, pois naquele momento ele não está falando coisa com coisa. Dagoberto fala que Andréia é a sua convidada e a casa é dele, por isso ela vai ficar. Andréia liga para Fernando e pergunta se ele está podendo falar. Ele fala que eles podem falar à vontade, pois todos lá na casa dele já estão dormindo. Andréia diz que isso é muito bom, pois só assim eles podem conversar tranquilos. Fernando pergunta por que ela está falando baixinho também. Pergunta se proibiram ela de ligar para ele. Andréia explica que ela está falando baixo
porque ela está na República. Fernando fala que estava sentindo falta de conversar com ela, pois já faz um tempão que eles não se veem. A Andréia diz que ligou para ele, porque está precisando muito de conversar com um amigo, pois a barra está bastante pesada para o lado dela. Fernando fala que pensou em procurar por ela, depois que soube o que aconteceu com Sofia, mas apareceram muitos problemas e explica que a coisa não está nada fácil para o lado dele também. A campainha de Paulo Roberto toca e ele pergunta quem será que está perturbando tão cedo assim. Ele abre a porta e também não reconhece Taylor e por isso pergunta o que ele deseja. Taylor fala que foi até lá para fazer uma entrega de um peixe, uma traíra. Paulo Roberto diz que ele está enganado, pois ele não pediu peixe nenhum. Taylor fala que tem certeza que aquela entrega é para ele sim, pois combina muito bem com ele. Fala que aquela traíra e ele foram feitos um para o outro. Paulo Roberto diz para ele deixar de palhaçada, pois ele não tem tempo a perder. Taylor joga o peixe em cima dele. Paulo Roberto pergunta se ele está maluco. Taylor fala que está maluco com a sua traição e dá risada, e fala que foi só ele virar as costas para eles colocar o Edson para substituí-lo. Paulo Roberto pergunta o que é que ele esperava. Taylor fala que esperava, no mínimo, lealdade. Becca se prepara para sair com a sua bicicleta e Gustavo pergunta se ela vai ter coragem de ir de bicicleta depois do que aconteceu com Minha Flor. Becca explica que no caso da Minha Flor, aquilo não aconteceu só porque ela estava de bicicleta. Elizabeth começa a olhar firmemente para Edson. Ele pergunta por que ela está olhando para ele. Fala que ele não tem nada a ver com aquilo que aconteceu e diz que ele também está preocupado com a namorada de mão de vaca. Paulo Roberto liga para Pedro e fala que ele sabe que ele odeia surpresas, por isso ele deveria ter avisado que Taylor está de volta. Ele fala que Taylor estava fora de si. Conta que ele jogou uma traíra em cima dele. Pedro diz que não tinha entendido para que ele queria uma traíra, mas fala que faz todo sentido. O sócio de Paulo Roberto e Pedro aparece na República, vai falar com Edson. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.